Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Santo Estanislau, bispo e mártir, memória. Quinta-feira, 11 de abril de 2024. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Acolha o Filho amado do Pai em sua vida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanecerá sobre ele. Amados irmãos e irmãs, neste contexto que o Evangelho nos traz, onde mostra que o Pai entregou tudo ao Filho, e o Filho que vê o Pai realizando as suas obras faz o mesmo na vida de cada um de nós. E por isso o próprio Pai diz: Quem recebe o Filho recebe a vida eterna, mas quem rejeita o Filho, se perde. E Deus não quer que nenhum de nós se perca, por isso enviou o seu Filho Jesus a este mundo, nascido da Virgem Maria. E, há poucos dias, nós comemoramos a sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Por isso o Pai diz: Quem possui o Filho, possui a vida eterna. No coração do homem foi colocado, pelo próprio Deus, o desejo pela vida eterna, e esse desejo nem o nosso pecado pode nos tirar, a não ser que nós, na nossa livre e espontânea vontade e liberdade, não escolhamos viver junto com o Filho, que veio para nos trazer a salvação. E salvação diz de vida, e vida no sentido bíblico, no sentido de que Deus é vida plena, vida em abundância. O próprio Jesus diz: Eu vim para que todos tenham vida, mas, muitas vezes, nós temos uma compreensão da vida somente naquilo que é terreno, físico. O próprio Pai, no entanto, diz do Filho, que ele é aquele que nos abre a porta para a eternidade,
e todo aquele que quer viver essa realidade sobrenatural precisa aceitar Jesus como Senhor da sua vida, da sua história, da sua família, porque quem caminha com o Filho, caminha em passos largos para essa vida que está destinada a todos nós, o céu. O próprio Catecismo da Igreja Católica nos fala o seguinte: todo homem é capaz de Deus, ou seja, todo homem anseia ver Deus. Quem possui o Filho de Deus, possui a vida eterna. Por isso, meu irmão, o próprio Jesus diz o seguinte: quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou, ou seja, acolhe o Pai, que está na eternidade, e para chegarmos ao coração do Pai, para contemplarmos o rosto do Pai, precisamos passar pelo caminho, que é o Filho. E o próprio Jesus diz para nós no seu Evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Percebe-se que ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, e ao mesmo tempo ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é este tempo pascal que nós vamos viver 50 dias até Pentecostes? São as oitavas da Páscoa que vão nos levar e que nos encher de vida. A Páscoa é para nós vida nova, e vida nova só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E por que nós não a acolhemos? O próprio Jesus no Evangelho diz dele mesmo através do evangelista: quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. É nisso que você precisa colocar a sua esperança, a sua fé. Deus, hoje, quer nos falar diretamente: acolha o meu filho. Quando Jesus estava para ser batizado no Jordão, aquela voz que vem do céu: este é o meu filho muito amado em quem coloquei o meu agrado, escutai-o, porque quem escuta o filho, acolhe o Filho, e recebe dele a vida eterna, mas quem não o acolhe está fadado à perdição eterna. O que você escolhe, meu irmão? O que você escolhe, minha irmã? A vida eterna ou viver afastado de Deus eternamente? Espero que esta Páscoa gere, no seu coração, o desejo pela vida eterna e o desejo de unir-se ainda mais a Nosso Senhor. Sobre você, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.